Olá, turma. Tudo bem com vocês? Na aula passada, nós aplicamos a conservação da massa ao teorema do transporte de Reynolds. Nisso, nós chegamos na equação da continuidade. Nós vimos que a equação da continuidade ela é válida para qualquer escoamento. Afinal de contas, a massa de um sistema ela tem que ser preservada. Isso, então, quando nós colocamos a massa como uma característica extensiva dos nossos sistemas e vimos qual é a consequência dela, do ponto de vista do teorema do transporte de Reynolds, então, verificando essa análise para um volume de controle, nós chegamos a um resultado que vale para qualquer escoamento, tá bom? Isso quando nós então consideramos a massa como uma propriedade extensiva do nosso sistema. No vídeo de agora a gente vai considerar também uma outra propriedade muito importante para a gente lidar com os escoamentos, no caso, e para a gente possa analisar pelo volume de controle. E agora então nós vamos aplicar então a segunda lei de Newton para volume de controle. É importante deixar claro que a segunda lei de Newton ela foi estabelecida para um sistema, tá bom? Que tem a sua massa bem definida, e identificada. Então, a segunda lei de Newton, ela diz o quê? Que a somatória das forças resultantes aplicadas a um sistema vai ser igual à variação da quantidade de movimento linear desse sistema. Tudo bem? Então, é isso que nós vamos aplicar. Nós vamos aplicar essa ideia ao teorema do transporte de Reynolds para encontrarmos, então, uma maneira de nós quantificarmos as forças que estão associadas ao escoamento dado um determinado volume de controle. Tudo bem? Então vamos lá. Eu coloquei aqui, teorema do transporte de Reynolds aplicado à segunda lei de Newton. Coloquei aqui, então, olha só, o TTR, então, é o nosso teorema do transporte de Reynolds. Então, sempre a expressão geral dele, considerando a variação temporal de uma propriedade extensiva do nosso sistema, então ela vai estar associada à variação temporal da propriedade intensiva avaliada em todo o volume de controle, e também esses fluxos, no caso de entrada e saída, dessa nossa propriedade intensiva. A segunda lei de Newton, por sua vez, ela fala que a força resultante aplicada a um determinado sistema vai estar associada à variação temporal da sua quantidade de movimento, linear no caso. Aqui eu coloco esse D maiúsculo porque a gente fez essa discussão, trazendo uma diferença entre uma abordagem euleriana e uma abordagem lagrangiana. Esse D minúsculo está aqui, mas ele também está associado, no caso, a uma abordagem lagrangiana. Então essas duas expressões são, na verdade, a mesma. A gente está se referindo a uma variação temporal, onde, nesses casos, o tempo é a única variável que está regendo o nosso problema. Tá? Dessa maneira, a gente pode identificar que a gente vai considerar, então, quando a gente for fazer essa análise, a nossa propriedade extensiva a ser considerada no vídeo de agora vai ser o quê? Vai ser justamente a quantidade de movimento linear, no caso, o produto da massa do sistema por sua velocidade, tá bom? Então, olha só, a gente vai ter aqui, para transportar a quantidade de movimento linear, nós vamos usar então o quê? A propriedade extensiva do nosso sistema. Ela vai ser massa vezes velocidade, e a propriedade intensiva, então, a gente vai encontrar dividindo pela massa. Vai ser, então, só massa vezes velocidade dividindo pela massa, vai ser só, então, a velocidade do sistema. Tá bom? Então, agora que nós temos a definição do Bzão e do Bzinho, nós conseguimos voltar essa análise e aplicar, então, esse resultado. Vamos ver como é que fica? Olha só, turma. Eu peguei aquele resultado que nós havíamos encontrado, então, pegando o Bzão como massa vezes velocidade, a propriedade extensiva do nosso sistema, e só a velocidade como a propriedade intensiva do nosso sistema, e apliquei, então, ao teorema do transporte de Reynolds. Vimos, então, que essa propriedade, que está associada, então, pela segunda lei de Newton para um sistema, a força aplicada nesse sistema, então, colocando isso na maneira como nós escrevemos o teorema do transporte de Reynolds, a gente consegue ver aqui que essa mesma quantidade vai ser aplicada aqui dentro. Então, essa daqui é a segunda lei, então esse daqui vai ser montada dessa maneira, aplicada de novo para um sistema, só que pela nova formulação que nós vimos no teorema de transporte de Reynolds, vamos montá-la da seguinte forma, dessa forma daqui, tudo bem? Então, fazendo essa igualdade, a gente vai conseguir associar qual é a força aplicada ao volume de controle em função das variações do produto intensidade, da propriedade intensiva, no caso densidade vezes a velocidade dentro do volume de controle,
Mas agora veja que nós também estamos considerando o fluxo dessa quantidade de movimento, no caso em função da massa, né, específica, no caso que é só a própria velocidade, através das fronteiras, né, que é a nossa superfície de controle. Tá bom? Então veja que agora nós não temos apenas a variação temporal da velocidade como associada às forças. Nós temos também a vazão dessa quantidade de movimento. Tudo bem? Algo que tem que ficar claro é que esta equação, da maneira como ela está montada aqui em cima, ela é vetorial e ela está considerando as três direções, certo? Mas nós podemos fazer essa mesma análise para cada uma das direções. Não existe nenhum impedimento nesse sentido. Até porque, se nós formos pensar que a força pode ser decomposta em uma componente Fx aplicada na direção y, uma componente Fy aplicada na direção j e uma componente Fz aplicada na direção k, lembrando ainda da nossa aula lá de componentes de velocidade, que o campo de velocidades é dado por u na direção y, φzinho na direção j e w na direção k, nós podemos fazer essa separação. Então aqui eu poderia considerar como a quantidade transportada, a quantidade de movimento numa única direção. Tudo bem? Só que veja o seguinte, se aqui eu considerar apenas Fx, né, eu vou ter que então transportar apenas a quantidade aqui, em vez de transportar massa vezes o vetor velocidade, eu vou transportar apenas o campo U de velocidades. Tudo bem? Desta forma nós teremos que então Fx, né, que vai ser a força aplicada nessa direção, vai estar associada à variação então desse campo, né, de velocidade dentro do nosso volume de controle, né, e também a vazão dele. Veja que aqui, nesta região aqui, nós temos velocidade vezes, aí aqui esse produto escalar entre a velocidade e a direção normal da superfície. Este produto, até coloquei ele entre parênteses, para deixar claro que isso daqui faz parte da formulação do teorema do transporte de Reynolds. Ele não é a propriedade intensiva, que eu coloquei aqui fora. Tá? Então lembrando que esse cara daqui, ele era o nosso Bzinho, enquanto que esse produto escalar entre velocidade e direção normal, ele já era da formulação. Ele continua aqui, tudo bem? O que mudou então vai ser só este Uzinho, tá bom? Então essa daqui seria uma maneira para nós conseguirmos avaliar qual é a força aplicada, né, nesse seu volume de controle, de acordo então com essas variações. Tanto a variação temporal desse campo de velocidades dentro do volume de controle e também o fluxo dessas quantidades através das suas superfícies. Tá bom? Parece bastante teórico quando a gente olha dessa maneira, mas vai ficar mais fácil nos vídeos de exercício que eu vou colocar aqui embaixo. Se você ficou com alguma dúvida, coloca um comentário, escreve que a gente vai tentar resolver. Tá bom? Vamos fazer alguns exercícios disso daqui e eu vejo vocês lá. Até mais!